Fala pessoal, bem-vindos ao canal Outra Dimensão e hoje a gente vai responder uma pergunta que mistura ciência real com um dos conceitos mais importantes de Saint Seiya. Como funciona o zero absoluto? Esse termo aparece diversas vezes ao longo da obra, sempre associado aos cavaleiros que dominam o gelo, mas muita gente acaba tratando o zero absoluto apenas como um exagero narrativo ou como mais um nome impactante para um ataque poderoso. Só que o zero absoluto não é apenas um conceito fictício criado para dar mais dramaticidade às batalhas. Ele possui uma base científica muito bem definida e respeitada dentro da física moderna. Em Cavaleiros do Zodíaco, esse conceito é adaptado de forma relativamente consistente e serve como um verdadeiro critério de hierarquia entre os usuários de técnicas de gelo. Dentro da obra, não basta simplesmente congelar o inimigo ou criar estruturas de gelo. O que realmente define quem domina o frio em seu nível máximo é a capacidade de se aproximar ou até alcançar o zero absoluto. É isso que separa usuários comuns de gelo daqueles que atingem um patamar quase absoluto de poder. Neste vídeo a gente vai entender primeiro o que é o zero absoluto do ponto de vista científico, explicando seu significado real, suas implicações físicas e por que ele representa um limite fundamental da natureza. Em seguida vamos analisar como esse conceito é aplicado em Saint Seiya, observando como personagens como Camus, Yoga e outros guerreiros ao longo das diferentes séries se relacionam com esse limite extremo da temperatura. O zero absoluto é definido na ciência como a temperatura teórica na qual o movimento dos átomos e moléculas cessa completamente. Em termos práticos, isso significa o ponto em que toda agitação térmica desaparece, fazendo com que a matéria não possua mais energia térmica disponível. Essa temperatura corresponde a 0 Kelvin na escala absoluta, o que equivale a menos 273,15 graus Celsius. Diferente das escalas mais comuns, como Celsius ou Fahrenheit, a escala Kelvin não trabalha com valores negativos, justamente porque o zero absoluto representa o limite inferior possível da temperatura do universo conhecido. Na teoria científica, ao atingir essa temperatura, qualquer tipo de matéria entraria em um estado completamente imóvel do ponto de vista térmico. Não haveria vibração atômica, nem transferência de calor, nem possibilidade de excitação energética convencional. Por isso, o zero absoluto é considerado um limite fundamental da física. Na prática, porém, esse limite nunca foi realmente alcançado. Nem mesmo nos experimentos mais avançados realizados em laboratório, a ciência moderna conseguiu apenas se aproximar desse ponto, chegando a temperaturas extremas, chegando a esse valor minúsculo que eu deixei aí na tela. Ainda assim, mesmo nesses valores, o movimento das partículas não cessa completamente. Experimentos mostram que, em condições de temperatura extremamente baixa, fenômenos físicos muito incomuns começam a surgir. Há indícios de que até a luz, que normalmente se propaga à velocidade máxima permitida pela física, pode ter seu comportamento alterado em meios submetidos a temperaturas próximas do zero absoluto, desacelerando de maneira dramática. Nessas condições extremas, a matéria pode apresentar três fenômenos principais já conhecidos pela ciência. O primeiro é a supercondutividade, em que certos materiais passam a conduzir eletricidade sem qualquer resistência, criando campos magnéticos capazes até de levitar ímãs. O segundo é a superfluidez, um estado em que um líquido perde completamente sua resistência mecânica, podendo fluir sem atrito e até subir pelas paredes de um recipiente. O terceiro é a condensação de Bose-Einstein, na qual um conjunto de partículas passa a se comportar coletivamente como se fosse um único átomo gigante, compartilhando o mesmo estado quântico. Em Cavaleiros do Zodíaco, esses conceitos são reinterpretados dentro da lógica das batalhas entre cavaleiros que manipulam o frio. Nessas disputas, não vence necessariamente quem congela mais rápido ou cria estruturas maiores de gelo, mas sim aquele que consegue gerar uma temperatura mais próxima do zero absoluto.
Mesmo assim, a obra deixa claro que simplesmente alcançar essa temperatura não é suficiente. Controlar o zero absoluto exige técnicas extremamente avançadas e um domínio absoluto do cosmo. Entre essas técnicas, a execução Aurora se destaca como uma das formas mais eficientes de uso do ar congelado mostradas na série. Durante muito tempo, Camus de Aquário foi considerado o mais poderoso usuário de gelo conhecido. Antes da Batalha das 12 Casas, ele já era capaz de atingir temperaturas extremamente próximas do zero absoluto. Seu esquife de gelo se tornou famoso por ser praticamente indestrutível por forças externas, representando o nível de congelamento que poucos cavaleiros conseguiam sequer enfrentar. Após sua morte, Camus foi enviado a Cocyto, um rio infernal congelado do Meikai. Nesse ambiente extremo, seu cosmo pôde finalmente atingir o zero absoluto de forma plena. Sua técnica secreta, Execução Aurora, representa uma aplicação refinada e concentrada desse poder, e foi essencial para que Yoga pudesse compreender e despertar esse nível de frio absoluto. Yoga de Cisne foi o segundo guerreiro apresentado capaz de se aproximar do zero absoluto e o primeiro a atingi-lo efetivamente em combate. Durante sua luta contra Camus, Yoga conseguiu gerar um ar ainda mais frio do que o esquife de gelo criado por seu próprio mestre. Ao perder seus sentidos, ele elevou seu cosmo por um breve instante até alcançar o zero absoluto, e esse momento foi decisivo para a morte de Camus. Outro discípulo de Camus foi Isaac de Kraken. Após sobreviver a um grande acidente no mar, ele foi levado até Poseidon e acabou se tornando um general marina. Em seu duelo contra Yoga, Isaac demonstrou ser capaz de alcançar o zero absoluto, mas acabou derrotado ao subestimar seu antigo companheiro e sua evolução. No anime, Shido de Mizar não consegue atingir o zero absoluto. Ele não possui controle total sobre o ar congelado e depende fortemente de ambientes que já estejam naturalmente próximos dessa temperatura para maximizar seus ataques. Hagen de Merak, por outro lado, apresenta uma habilidade única. Ele consegue manipular tanto o calor quanto o frio, chegando a congelar até lava. Mesmo sem atingir o zero absoluto, sua técnica se mostra extremamente eficiente no controle térmico. Em Next Dimension, Suikyo de Garuda aparenta atingir o zero absoluto ao utilizar a técnica Hisobyakurange. Ele cria lanças de gelo a partir de umidade do ar e consegue matar orcs de touro, algo que só seria possível se a temperatura de seu ataque alcançasse menos 273,15 graus Celsius, já que temperaturas superiores não seriam suficientes para ultrapassar uma armadura de ouro. Em The Lost Canvas, Degel de Aquário foi o primeiro a demonstrar controle consciente de temperaturas próximas ao zero absoluto. Em sua batalha contra Poseidon, ele congela a si mesmo e Serafina em um gigante esquife de gelo. No Gaiden, Degel chega a se mover dentro do esquife de gelo de seu mestre Crest, mesmo este atingindo o zero absoluto. Crest de Aquário, mestre de Degel, é um cavaleiro com séculos de experiência e domínio completo do zero absoluto. Sua técnica mais poderosa é o escudo de gelo, captura a essência desse limite térmico e congela tudo em um esquife considerado inquebrável. Ainda assim, Degel consegue se mover dentro desse gelo ao compreender profundamente a essência da técnica de congelamento. Em Saint Seiya Omega, Haruto de Lobo utiliza um golpe chamado Zero Absoluto. No entanto, considerando o período histórico da série e o nível técnico apresentado, a probabilidade dessa técnica realmente atingir menos 273,15 graus Celsius é extremamente baixa. O Zero Absoluto, tanto na ciência quanto em Cavaleiros do Zodíaco, representa um limite extremo. Na física, ele nunca foi alcançado, apenas aproximado. Na obra, ele simboliza o auge absoluto do domínio sobre o gelo, reservado a poucos guerreiros capazes de compreender, controlar e sustentar esse poder. Se você gostou dessa análise e quer mais vídeos explicando conceitos científicos aplicados em Cavaleiros do Zodíaco, deixa o like, compartilhe com outros fãs da série e se inscreva no canal. E se quiser apoiar ainda mais conteúdo e ter acesso a vantagens exclusivas, considere se tornar membro do canal. Bem, vejo vocês no próximo vídeo.